Ninguém tem ansiedade, pois a ansiedade é somente um sentimento. Sejam muito bem-vindos ao podcast Paz de Alma, onde eu, Cláudio Tonon, entrevisto nada mais, nada menos do que o senhor Guilherme Junges, mentor católico, e que tem como missão ajudar mulheres católicas a colocarem um fim nas suas crises de ansiedade sem anos de terapia ou remédio. Senhor Guilherme, por favor, fale boa tarde, boa noite ou bom dia para quem estiver nos ouvindo agora. Caríssimo, salve Maria, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast Paz de Alma. É uma imensa alegria, mais um dia, uma oportunidade aqui de poder estar conversando com vocês, batendo papo com o Sr. Cláudio Tonon sobre a ansiedade, e o tema de hoje também vai ser um tema muito especial. Eu espero que vocês acompanhem até o final e já estejam compartilhando também os outros episódios, tenham assistido desde o primeiro ou escutaram desde o primeiro, que tem muita coisa boa. Muitos mitos estão sendo quebrados e, sobretudo, a gente está conseguindo encaixar como que a fé é um fator fundamental para poder vencer essas crises, né? Vamos começar, então, rezando a nossa Ave Maria, pedindo a proteção de Nossa Senhora do Bom Remédio, para que ela nos acompanhe, nos guie, nos ilumine e faça com que nós tiremos o melhor proveito de todo o conteúdo que vai ser entregue hoje aqui para vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Remédio, rogai por nós. Nossa Senhora do Bom Remédio, rogai por nós. Nossa Senhora do Bom Remédio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em frente. Vamos em frente, vamos em frente. Senhor Guilherme, para a gente começar esse episódio, né, que a gente vai falar sobre o que sente uma pessoa ansiosa, né? Porque e uma das coisas que nos moveu a gravar esse episódio, né, a falar sobre esse assunto, é que, pô, numa conversa no ano passado, o senhor me falou alguns sintomas, algumas coisas que uma pessoa ansiosa sentia, e eu descobri que por muito tempo eu fui muito ansioso, né? Que eu sofria desses males, mas eu não sabia. E às vezes a pessoa que está aqui ouvindo, ela recebeu esse podcast, pode estar falando, eu não sou ansiosa. Eu, se eu fosse você, assistiria até o final para entender o que sente uma pessoa ansiosa. E para a gente começar, eu gostaria que o senhor desse para nós uma visão geral do que é a ansiedade e como ela geralmente se manifesta nas pessoas. Perfeitamente, vamos lá. A ansiedade, meus caros ouvintes e pessoas que estiveram nos assistindo, ela pode ser simbolizada, vamos pensar numa imagem aqui para ficar bem claro. Então, imagine na tua cabeça uma sirene de emergência de uma ambulância. Então, a ansiedade, o símbolo dela é uma sirene de emergência que todo ser humano tem instalado na sua mente. Essa sirene, ela tem origem no nosso instinto de sobrevivência. E ela é nada mais, nada menos que uma reação natural. Portanto, a ansiedade é uma reação natural, um sentimento, pode ser interpretado também como uma emoção, como você achar melhor, que todos nós sentimos em algum momento quando nós nos colocamos perante um perigo ou uma ameaça. Então, quando a gente sente a ansiedade, quando a gente sente esse afeto, é disparado na nossa corrente sanguínea duas substâncias principais: a noradrenalina e o cortisol, que nos deixam em um estado ativo, um estado de vigília, preparados para lutar ou fugir dessa ameaça que a nossa mente está percebendo, está captando. Então, a ansiedade é uma sirene que tem a ver com um estado de vigília. Essa sirene é igual a ambulância. Quando a gente vê uma ambulância passando, a gente fica em alerta. Então, nós temos esse estado de alerta dentro de nós. E toda vez que a gente se depara com um perigo, dispara esse alerta. Baseado nisso, aí a gente tem agora dois conceitos que eu quero que vocês aprendam, anotem, gravem, porque é muito importante. São duas classes distintas de ansiedade. Primeiro, uma ansiedade que é natural, que é essa, portanto, que é uma ansiedade adaptativa, que prepara o nosso corpo para ação, que nos previne de perigos, que nos coloca em alerta, quando nesse caso, a sirene, então, ela está funcionando corretamente. Eu percebi que tem um perigo, é disparado no meu corpo noradrenalina e cortisol, eu estou preparado para lutar ou fugir desse perigo. No entanto, nós vamos focar hoje em outro tipo de ansiedade, que é a segunda classe, que é a ansiedade disfuncional, a ansiedade patológica,
que é uma ansiedade habitual, que é quando a pessoa ela está sempre com um estado de ansiedade elevado, que é justamente o excesso dessa ansiedade que é natural, mas o excesso dela causado por preocupações demais. Então, essa ansiedade, ela é fruto de uma disfunção da nossa imaginação. E ela vem acompanhada normalmente de um sentimento de insegurança, de desproteção, de desamparo constante. E ela pode ser muito simbolizada pelo fato dessa sirene estar quebrada. Essa sirene ela está operando de maneira equivocada, onde a gente está sempre enxergando perigo maior que o normal, ou até mesmo perigo onde não existe. Então, essas são as duas classes de ansiedade. Uma natural, que todo mundo sente em algum momento da vida, e uma disfuncional. E essa disfuncional, ela causa uma verdadeira perturbação no nosso espírito. Por quê? Porque ela chega a paralisar ou até mesmo cancelar as nossas ações. E ela é sempre causada por uma coisa que é uma invenção da nossa cabeça. A ansiedade disfuncional, ela é sempre causada por uma invenção da nossa cabeça. E com relação ao modo dela se manifestar, que foi a sua segunda pergunta, ela sempre vai ter início em pensamentos descontrolados, que são fruto de uma mente ou traumatizada por muitos medos, ou preocupada demais com o que vai ser do futuro. Então, esses pensamentos, eles são alimentados por histórias que a gente conta a nós mesmos. E essas histórias vão fazendo com que a gente sinta medo, por causa da nossa imaginação. Então, a gente viaja na maionese depois desses pensamentos, começa a alimentar, criar um contexto, um enredo, e a gente começa a acreditar nessas histórias. E isso faz com que a gente sinta medo. Quando eu sinto medo, o medo ele atinge o nosso corpo produzindo adrenalina e cortisol em larga escala. E assim se dão os sintomas físicos do que nós chamamos de crise de ansiedade. Então, basicamente, essa é a maneira que ela se manifesta no nosso corpo. A gente tem pensamentos descontrolados, esses pensamentos geram histórias, a gente acredita nessas histórias que a gente conta para nós mesmos. Quando eu acredito nessa história, eu sinto medo, porque é uma história pavorosa, é uma história catastrófica, é uma história de insegurança, que é onde eu acho que eu não vou dar conta, e eu não consigo, não sou capaz de enfrentar essa história, e isso acaba produzindo muita adrenalina e muito cortisol, e aí geram o que a gente chama das crises de ansiedade, que já são sintomas físicos da ansiedade no nosso corpo. Muito bem, muito bem. Então, cara, a natural pode acontecer e não tem problema, né? O problema são essas que a gente vai descobrir quais são esses sintomas. Agora, quais são os sentimentos e sensações mais comuns em uma pessoa ansiosa, né? E que ela experimenta no dia a dia dela? Quais são esses sentimentos e sensações mais comuns, senhor Guilherme? Tá, vamos começar pelos sentimentos. Isso é uma coisa que é pouquíssimo falado, então preste muita atenção, vale a pena até você anotar, para você olhar se no seu dia você não sente isso. Então, um sentimento de exaustão mental, de um cansaço tremendo mental no final do dia, ou até mesmo durante o dia, por um excesso de sobrecarga. Um sentimento de culpa de alguma coisa, que você fica se punindo, se mutilando, fica remoendo esse ressentimento. Um sentimento de estar perdido no seu dia, parece que está faltando prioridade, você não sabe para onde que vai, o que está acontecendo, você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Um sentimento de comparação, como se a tua vida ela nunca tivesse perfeita e você estivesse sempre olhando para a lateral para saber como está a vida dos outros. Uma autocobrança excessiva, que é o que a gente chama de perfeccionismo, onde a pessoa ela quer sempre fazer a coisa mais perfeita, mas não fazer o mais perfeito para Deus, que é o ideal. Fazer o mais perfeito pensando no outro, na opinião do outro, querendo impressionar o outro, com medo do que o outro vai dizer ou vai achar, enfim. Um sentimento de abandono, como se ela precisasse se sentir aprovada pelos outros, um sentimento de rejeição, onde ela tem muito medo de se expor, um sentimento de injustiça, como se ela fosse passada para trás, como se existisse uma quebra de acordos na vida dela. E muitas vezes esses sentimentos a gente não sabe de onde que vem a causa. Aí que está o problema, né? Um sentimento de necessidade de aprovação, que a pessoa não sabe dizer não. Um sentimento de incapacidade, de impotência, de insuficiência. Esses sentimentos são muito comuns na mente do ansioso. E agora, sensações. Quando a gente fala em sensações, eu vou buscar trazer aqui mais sensações voltadas para o corpo, que são os sintomas das crises de ansiedade. Existe um ciclo. Normalmente vai começar com uma taquicardia. O que é a taquicardia? São os batimentos do coração
acelerados. Depois disso, uma hiperventilação, onde a minha respiração ela sai fora do controle. Eu começo a ficar com uma exaustão na minha respiração. Depois pode passar para tremores, tensão corporal, cefaleia, que a gente chama que são as dores de cabeça, pode ser também as náuseas, as dores de estômago, o suor, os calafrios, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Para cada tipo de pessoa também a gente vai ter, às vezes, uma tensão mais localizada em alguma parte do corpo que vai entregar muito qual que é o conflito emocional que a pessoa está vivendo. Então, esses são os sentimentos e as sensações mais comuns que todo ansioso sente durante o seu dia. E isso, na minha opinião, 90% das pessoas sentem. Tenho dúvidas. Né? É muito comum. Por isso que esse tema é tão importante ser. Envie para outra pessoa, gente, esse podcast, para uma pessoa querida, para uma pessoa que você conhece, mas explica para ela. Fala assim, ó, eu não estou te chamando de ansiosa. Eu quero que você entenda quais são os sintomas e como que a gente pode resolver isso, que é esse o objetivo desse episódio, né? Então, eu acho isso... E assim, ó, olhando para isso, esses sintomas, esses sentimentos, as emoções, né? De que maneira essa ansiedade ela afeta a vida espiritual e a prática, né, da fé em mulheres, né, nesse caso, vamos pôr em mulheres ou pessoas católicas, Sr. Guilherme. Perfeito. Vamos imaginar, né, uma mulher, seja ela mãe ou não, dona de casa ou não, casada ou não, independentemente, mas ou até mesmo outra pessoa, um homem, tanto faz, mas que convive diariamente com esse vulcão em erupção, com todas essas sensações, com todos esses sentimentos que a gente acabou de descrever. Essa mulher, ela vai se tornar escrava desses sentimentos, escrava da ansiedade. E uma pessoa assim, ela sente abalar todos os seus relacionamentos. Primeiro, o relacionamento consigo mesmo, porque ela não está entendendo o que está acontecendo. Aí ela se torna uma pessoa impaciente consigo mesmo, que se cobra demais, com a família, no trabalho, e isso tende a se projetar no relacionamento para com Deus, onde a tendência é a pessoa perder a confiança. Então, o primeiro ponto que afeta a vida espiritual, pela prática que eu tenho em atender as pessoas que são católicas, é a questão da confiança. Por quê? Porque a gente sabe hoje que a causa raiz da ansiedade passa muito por uma falta de confiança nos pais na primeira infância. Se eu não conseguir confiar naquilo que eu via, que eu vejo, pai e mãe, como que eu vou confiar em Deus que eu não vejo? E essa perda de confiança tem muito a ver com um sentimento de desprezo da parte de Deus. Por quê? Porque são pessoas que normalmente rezam. Só que elas percebem que as coisas só com a oração não mudam. A oração ela até traz mais forças para a pessoa enfrentar esses sentimentos, mas os sentimentos não vão embora. Por quê? Porque eles continuam sendo alimentados. Ao mesmo tempo que eu estou com um terço aqui rezando, recebendo graças, tendo mais força para enfrentar, os traumas continuam sendo alimentados. Eu continuo alimentando sentimentos e comportamentos que estão me levando para o abismo. Então, ela mesma se torna o seu capataz. Ela mesma se pune, se mutila com pensamentos que paralisam a sua vida. Então, ela pode vir até a desenvolver uma certa revolta com Deus e um desânimo da religião. Eu acredito que isso é o ponto principal. A ansiedade, ela afeta a vida espiritual e a prática da fé nas mulheres católicas, fazendo a mulher perder a confiança por se sentir desprezada por Deus, por achar que só a oração vai resolver, e na maioria das vezes não resolve. Eu acredito num Deus de milagre, mas na maioria das vezes Deus vai pedir um passo seu de humildade para você buscar uma ajuda de um profissional adequado. E aí, quando você não faz isso, você quer lidar com isso sozinho, você começa a desenvolver uma certa revolta com Deus e um desânimo de praticar a religião. São os pontos principais da maneira que a ansiedade afeta a nossa vida. Gente, por isso que é bom saber, né? Eu falo sempre isso. Ontem eu estava conversando com os amigos sobre isso, que a ignorância é uma bênção às vezes, né? Porque às vezes a gente fecha os olhos, né? E tá tudo bem, né? Até provavelmente você está ouvindo esse episódio, pode ser que
a gente esteja fazendo uma live que a gente vai falar sobre isso. O tema é tipo assim, tá tudo bem. Eu tomo remédios para ansiedade, tipo, gente, não está. E nessa live, se você está vendo aqui, essa live já foi, é só olhar no nosso canal do YouTube, pode ser que ela também esteja por aqui. Então, né, vale demais a pena você entender isso. Não está tudo bem, não. Né? Então, quando a gente começa a saber, é melhor a gente tratar. Agora, vamos lá, ó. Em se tratando de mulheres, principalmente, né? E a gente fala muito de família aqui também. Como que a ansiedade influencia as relações familiares, sociais e profissionais de uma mulher católica, né? De uma mulher que como é que influencia isso aí, senhor Guilherme? Obviamente que existem vários perfis de ansiedade, e se você não entende o que são esses perfis de ansiedade, no último episódio a gente abordou um pouco disso. Portanto, cada pessoa sente a ansiedade de uma maneira, e existem 5 perfis principais. E às vezes a ansiedade de cada um dos perfis vai afetar a pessoa de forma muito diferente. Então eu vou buscar dar uma resposta aqui para te orientar, você que está me ouvindo, está me assistindo, que está nos assistindo, pensando em todos os perfis, alguma coisa de maneira mais geral, sabe, de como que a ansiedade influencia essas relações, seja elas familiares, sociais ou profissionais. Então, o que que a ansiedade faz com a vida da pessoa nas relações? Primeiro, torna essa mulher uma mulher que enxerga perigo em tudo. Portanto, torna ela desconfiada de tudo. Pode vir a tornar essa mulher uma mulher controladora, seja controladora da vida das pessoas, do relacionamento, da vida do marido, da vida dos filhos, de maneira obsessiva, ciumenta, impaciente com os outros, perfeccionista demais por medo de se sentir rejeitada e quer fazer tudo da maneira mais perfeita, dependente emocional. Por quê? Porque muitas vezes ela sai da sua posição para resolver o problema dos outros. Ou ela não consegue desapegar de alguma relação e isso acaba impactando a família dela. Uma mulher que não sabe dizer não e se sente sobrecarregada, por quê? Porque não se posiciona, não tem prioridades, quer dar conta de tudo, tem medo de se sentir humilhada. Uma mulher extremamente competitiva, mas sabe Deus com quem que ela está competindo. Nem ela sabe o que ela está querendo provar, para quem que ela está querendo provar alguma coisa com essa competitividade maluca. Pelo medo de se expor, ela também vai tender, às vezes, a se isolar, a querer enfrentar os sofrimentos da ansiedade de forma isolada, aí não vai pedir ajuda. Vai perder o controle emocional, é muito comum. As mulheres que buscam ajuda nas minhas mentorias relatarem que o que mais dói nelas é essa perda de controle emocional com os filhos, com as pessoas mais próximas, com o marido. Por quê? Porque nós temos tendência a ver mais defeito em quem está próximo a nós. Então, de forma geral, eu acredito que essa é a influência da ansiedade nessas relações. Todos esses comportamentos vão surgindo na vida da mulher. E quanto mais ela demora para buscar ajuda, mais isso vai piorando. Mais ela entra no olho do furacão e maior controle emocional, perdão, maior descontrole emocional ela vai tendo. Não, e o quanto isso afeta, né? Porque a gente começa a falar, depois a gente não sabe por quê, né? Tipo, o marido prefere ficar no trabalho ao invés de ir para casa. Aí ele prefere jogar bola e ficar até 10 horas da noite com os amigos conversando, ou jogando bola, ou sei lá, fazendo o quê, né? Porque imagina como é difícil essa convivência, né, senhor Guilherme? Tipo, talvez você esteja ouvindo, você antes se perguntava, pô, meu marido prefere ficar com os amigos dele. Pode ser que seja outra coisa, entendeu? Pode ser que seja um outro fator que desencadeia, né? É que às vezes no ambiente de trabalho ele é bem quisto. E quando ele Exato, chega em casa, ele não é admirado. A mulher quer conversar com ele, mas já chega apontando defeitos, cobrando, não deixa ele falar. Então exato. não existe diálogo, existe um monólogo, né? Só a mulher fala apontando os dedos. É óbvio que o homem que já tem uma casca, vai se fechar no mundo dele. É uma coisa que é Exato. natural, né? Porque imagina, porque o lugar que eu mais gosto de ficar é na minha casa. Tipo, às vezes as pessoas, vamos fazer isso, eu falo, putz, mas hoje não vai dar, porque eu vou ficar em casa.
E às vezes eu vejo que existem pessoas que fogem das suas casas. Elas preferem ficar mais fora do que dentro. E às vezes a gente acha que, não, é porque, sei lá, minha casa é quente, porque. Não, às vezes pode ser todos esses sintomas, tudo que o senhor explicou agora, que pode desencadear uma vontade dessa pessoa. E como o senhor disse, pô, lógico que no futebol ele vai ser mais bem quisto, na roda de amigos ele vai ser mais bem quisto, a chance é muito maior, porque lá não existe reclamação em cima dele, né? Existe só um flow ali. Muito bem. Agora, quais são os sintomas que frequentemente são mal interpretados ou ignorados por essas pessoas que estão ao lado, né, ou ao redor de uma pessoa ansiosa? Quais são aqueles que são frequentemente mais mal interpretados, Guilherme? Vou trazer 7. Então, 7 sintomas da ansiedade que são frequentemente mal interpretados ou que são até mesmo ignorados pelas próprias pessoas que estão passando por um quadro de ansiedade. Primeiro, pessimismo, achar que tudo vai dar errado. Baixa autoestima, falta de confiança em si próprio. Baixa da libido, que causa problemas conjugais, porque uma pessoa já não busca outra para a relação. Dificuldade de concentração, por quê? Porque a mente está muito acelerada. Dor na cervical, dificuldade de perdão, está guardando ressentimento com algum conflito familiar. Compulsão alimentar, por quê? Porque tem necessidade de baixar os níveis de adrenalina e de cortisol buscando neurotransmissor, buscando dopamina, buscando serotonina no alimento. E pesadelos. Os pesadelos acontecem numa mente que está cheia de medos, só que está fora do estado de vigília. A nossa mente, ela continua funcionando igual. Então, você vai ter pesadelos porque você está sempre preocupado com alguma coisa. Esses 7 sintomas são muito mal interpretados pelas pessoas. Elas esquecem de olhar isso. E aqui já são princípios de casos de ansiedade que pode se tornar severo. E isso, as pessoas acham que isso é qualquer coisa. Mais uma vez, né? A gente volta do tipo, não, eu só estou com fome, né? Ou tipo, eu tive um dia ruim, né? O pessimista às vezes justifica dessa forma, né? Meu dia foi ruim, né? E olha só, gente, quanta coisa acontece, mostra, são sintomas que a gente pode estar tendo uma crise de ansiedade, que a gente pode estar vivendo um momento que precisa de um acompanhamento para isso passar. Né? Então, é fundamental. Isso aqui é muita informação valiosíssima para ajudar as pessoas a acabarem com suas crises de ansiedade, que esse é o nosso objetivo nesse podcast, né? Agora, pensando assim, ó, a pessoa chegou até aqui e entendeu que ela é um pouco ansiosa, ou que ela vive, né? Como o senhor disse, aquela ansiedade ruim do começo, não a natural, né? Aquela ansiedade ruim. Quais estratégias o senhor recomendaria para alguém começar a lidar com a ansiedade de uma forma mais eficaz? Essa pessoa católica, essa pessoa que descobriu agora, por alguma razão, ouvindo esse podcast, que ela tem momentos de crise de ansiedade. Qual seria a estratégia, uma estratégia ou duas, para essa pessoa começar a lidar com essa ansiedade? Tá. A primeira, o terço. Existem até referências em estudos de como o terço ajuda a acalmar a nossa respiração, a baixar os nossos batimentos cardíacos, a melhorar o ritmo da respiração e dos batimentos. E isso traz uma tranquilidade para o corpo. Mas o terço é rezado com concentração, sem você estar fazendo outra coisa junto. Pois a maneira correta de se rezar, o terço, é meditando os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso sim traz muita paz de alma e de corpo também. Então, primeiro, sem dúvida. Outro motivo, porque Nossa Senhora pediu na sua aparição em Fátima, em 1917. E ela dizia, ela não só pediu, mas ela deu um conselho. Se queres ter paz, reze o terço todos os dias. Então, a Mãe de Deus nos deu de presente esse conselho. E quem reza o terço sabe que existe uma paz ali por trás dele. Então, esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto é para quem tem muita dificuldade de concentração. Existiram muitos santos na história da igreja que
passaram por essas provações que eles não conseguiam se concentrar para rezar. E o que eles faziam? Eles buscavam orações lidas. Então, você ter uma leitura espiritual, uma história de santo, uma biografia de santo, ou algum livro que fale sobre oração, que fale sobre a alma, que fale sobre práticas espirituais da Santa Igreja, também vai te ajudar a acalmar a sua mente ansiosa. Então, o terço e as leituras espirituais vão te fazer muito bem. Qualquer uma das duas que você escolher, eu tenho certeza que você vai tirar valiosíssimos princípios e coisa muito boa para sua vida. Ah, eu sou prova que quando eu quero ficar mais calmo, eu coloco meu Spotify, meu terço, vou rezando ali, vou ouvindo, é, e funciona. E funciona, gente, porque é difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo, né, Sr. Guilherme? Então, às vezes a mente ansiosa é uma mente que faz muitas coisas ao mesmo tempo. E quando você está ali rezando o terço de forma concentrada e organizada, isso muda. Excelente. Agora, o senhor poderia também compartilhar alguma prática específica, né, de oração, meditação para acalmar? Que nem o senhor falou do terço. Existe uma outra coisa que pode ser feita, uma outra meditação, talvez alguma técnica que o senhor use com os seus clientes, com os seus mentorados aí, para acalmar essa mente ansiosa? Certo. Vamos pensar numa prática mais terapêutica, é o instalar-se no presente. O que acontece? Nós temos 5 sentidos: nossa visão, nosso olfato, nosso paladar, nosso tato e nossa audição. Com a visão e com a audição fica mais fácil fazer isso. Mas o que seria instalar-se no presente? Por exemplo, no ambiente onde eu estou aqui. Imagine que eu estou passando por uma crise de ansiedade. Estou com a minha mente muito agitada. A mente muito agitada, ela está viajando no mundo da imaginação, vendo coisa onde não tem, vendo perigo onde não tem. Então, o instalar-se no presente com os olhos seria eu descrever 5 objetos, descrevendo o formato e a cor desses objetos. Por exemplo, moldura do quadro dourada, computador preto, taça de vidro transparente, garrafa de plástico transparente. Quando eu faço isso, quando eu descrevo os objetos, eu estou trazendo a minha atenção para o presente. Então, eu faço isso com 5 objetos, depois eu faço com 4 e vou mudando. 3, 2, até trazer paz de alma. Colocar a minha mente totalmente no presente. Porque a taça, o celular, o computador, eles estão no aqui e agora. Não é do mundo da minha imaginação. É uma questão muito objetiva. E eu posso fazer isso também com os meus ouvidos. Aguçar a sensibilidade do meu ouvido, fechar os olhos. Estou passando pela crise, fecho os olhos e presto atenção nos barulhos que eu estou ouvindo. O barulho do computador. A minha esposa com o Flávio. Uma moto passando na rua. Outro barulho na rua, não sei o que é, mas tem um barulho na rua. Um carro. Quando eu faço isso, eu baixo a minha frequência e eu trago a minha atenção para o presente. Essa é, na minha opinião, a melhor técnica para interromper uma crise de ansiedade. Porque faz com que eu saia do mundo da imaginação e me instale no aqui e agora. Porque a realidade é objetiva, ela não é subjetiva. Então, essas duas maneiras de trazer a atenção para o presente são muito eficientes. Vale a pena você testar quando você estiver muito estressado, muito ansioso. Bem legal, bem legal, bem legal. Simples de ser feita, né? Você só precisa de você e parar, né? Você só precisa parar, e prestar E é o atenção. mais difícil, né, para as pessoas, parar. Exato, exato. Né? Então, às vezes a gente acha, né, assim, que a gente precisa, sei lá, do remédio mais novo, da melhor terapeuta da cidade, ou da melhor psicóloga, sei lá, né, quem que você foi, o psiquiatra, sei lá, já em alguns casos avançados, né, que ela, de tanto tomar remédio, o médico olhou e falou, acho que você tem que procurar um psiquiatra. Entendeu? Então, tipo, né? E não, às vezes o que você precisa só é parar. Parar. Olha, tá aqui a super dica
para você. Agora, uma pergunta que sempre aparece aqui, né, um questionamento, né, e que é importante lembrar, eu acredito sempre, é de que forma que a fé católica pode ser uma aliada na superação desse problema, desse mal, desse sentimento, como o senhor disse na frase inicial do podcast, que é a ansiedade. Qual é a maneira? Eu acho que essa é uma frase que a gente vai repetir quase todo, mas, claro, cada hora num contexto. Como seria nesse contexto em relação aos sintomas? Vamos lá. Como que a fé católica pode ser uma aliada na superação da ansiedade? Presta atenção. A fé vai nos ajudar a entender, primeiro, que os sofrimentos fazem parte da vida do ser humano. Que nós não vamos ser 100% felizes nessa terra. Se não for uma ansiedade, vai ser um câncer. Se não for o câncer, vai ser um acidente. Se não for um acidente, por exemplo, nessas 3 últimas semanas, eu perdi 3 pessoas próximas. Uma tia, um amigo, que era cooperador da obra dos Arautos também, e mais uma outra pessoa que era muito próxima dos Arautos, então eu fui em 3 velórios. Um deles estava muito bem, semana passada estava participando da Santa Missa conosco. Sofreu um acidente de moto. O carro bateu na roda dele e do nada ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Pegou todo mundo de surpresa. Então, a gente tem que entender que nós somos muito frágeis e está tudo bem, não tem problema. Então, o sofrimento, ele até nos ajuda a colocar a gente no nosso lugar. O sofrimento da ansiedade ajuda a colocar nós nessa posição de miseráveis. Porque só quando nós nos sentimos miseráveis, que nós somos contingentes, que nós necessitamos de apoio para sermos melhores, que a gente pede ajuda. Então, a ansiedade, ela tem um lado bom. E a fé nos ajuda a entender isso. Porque esse sofrimento, ele pode, dar uma chacoalhada na gente para a gente começar a pensar assim, será que as minhas preocupações hoje, que causam ansiedade em mim, não são preocupações egoístas? De querer que tudo saia do meu jeito, da minha maneira? E não é assim que funcionam as coisas. Pois nós não somos o centro do mundo, Deus é o centro. Então, uma pessoa verdadeiramente católica, é aquilo que fala São Francisco de Sales, né? A maior falta depois do pecado para o homem é se preocupar demais, é sentir ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade demonstra uma falta de confiança. Então a fé ela vai nos ajudar a nos colocarmos no nosso lugar de criaturas, de que Deus que manda na nossa vida. Por mais que a gente às vezes busque melhorias na nossa vida em todas as áreas, muitas vezes Deus vai permitir que falte alguma coisa para que nós não nos tornemos egoístas. E a ansiedade tem esse papel também, muitas vezes. Então, tá tudo bem. A fé ajuda a gente a entender que os sofrimentos fazem parte da nossa vida e que se não for uma coisa, vai ser outra. O importante é não se desesperar. O importante é não desanimar. O importante é não perder o entusiasmo pela vida. Que apesar dos sofrimentos, a vida continua sendo bela. E a gente tem que aprender a encontrar essas belezas nas coisas mais simples para que a gente continue a luta, a vigilância, porque o céu é o limite. Muito bom, muito bom. Acho que é uma super reflexão, né? Uma super reflexão. Agora, o que você diria para mulheres que estão lutando contra a ansiedade e procurando fortalecer a sua fé nesse momento? Olha, mulheres que estão me ouvindo, uma mensagem de encorajamento para vocês. Então, uma mensagem de encorajamento para todas as mulheres que estão me ouvindo. Mulheres, vocês dão conta. Não desanimem. Vocês têm o poder. Vocês carregam uma criança 9 meses na barriga. Olhem para a história de vocês. Olhem para o passado de vocês e vejam como Deus, como Nossa Senhora, como o anjo da guarda de vocês sempre se fizeram presentes. Não vai ser uma ansiedade, uma crise que vai derrubar vocês. Mas para vocês melhorarem 100%, vocês precisam limpar os traumas da sua infância, do seu passado. Sem isso, nada feito, mulheres. Sem limpar o passado de vocês, sem reprocessar os traumas, vocês não vão conseguir vencer essa luta contra a ansiedade. Vão continuar sendo escravizadas pela ansiedade.
Muito bom, muito bom. Elas podem muito, né? Eu acho muito legal esse comentário do carrega uma criança 9 meses. E, cara, isso é um dom literalmente divino, né? Tipo, que Deus concedeu às mulheres, que é gerar, né, um filho. Para mim, é algo, acho que, sei lá, acho que é a coisa mais impressionante que talvez um ser humano possa fazer, que é gerar o outro dentro dela. Cara, que Elas loucura, né? têm o poder, né? Cara, que Elas têm loucura. o poder. Eu acho isso fantástico, cara. Eu acho assim, às vezes eu fico imaginando o que é, sabe? Tipo aquela coisinha que vai, sei lá, será que vai grudando, vai juntando, né? É impressionante, cara. É algo assim mágico. E por que desistir diante de algumas coisas tão pequenas, insignificantes, comparado a esse dom que as mulheres receberam de Deus? Não, e o que E derruba elas é a falta de humildade, de não pedir ajuda. total, total. De achar que não podem, ou às vezes até por causa de sociedades patriarcais ou masculinizadas, enfim, e né, tipo, quando a gente fala que o homem é o provedor, né, esse dia eu estava conversando com a, com a, com a Paulinha, minha esposa, o quanto o homem ser o provedor não é que só ele vai trabalhar ou ele manda na casa, está muito longe disso, pelo contrário. Ele é a pessoa que dá segurança, ele é a pessoa que traz outros fatores como provedor, e não o provedor financeiro. Ele é a autoridade da casa. Esse é o Ah, ponto, sabe? ah, Mas a mulher tem o poder, é isso. porque a mulher, ela influencia muito mais a vida dos filhos. Ela conduz muito mais emocionalmente o lar. Por isso que quando ela tá mal, vai tudo mal, né? Mas o homem tem a autoridade. Sim, não, com E as certeza. coisas funcionam muito bem juntas. Não, quando tudo está em harmonia, nossa, é um foguete, o quanto a vida anda. Né, quanto a vida anda. Agora, o senhor tem alguma história, né, de superação, de ansiedade, assim, ó, algo relacionado que tinha esses sintomas, que tudo isso que a gente falou ao longo do episódio, né, e que essa mulher superou isso, uh, e o senhor pode contar essa história para a gente? Eu vou contar a minha história. E eu acho que vai fazer muito sentido para várias pessoas aqui. Desde pequeno eu era uma criança muito insegura, que me comparava demais, que tinha medo demais do que os outros iam dizer, iam falar sobre mim. Na escola eu sempre me sentia o patinho feio, eu era meio gordinho, sabe? Eu era deixado de lado. Sempre queria me enturmar com os mais populares, com aqueles que ditavam a moda do colégio. E eu nunca tinha bons resultados com relação a isso. Então eu me sentia muito desprezado, muito rejeitado na escola. Passando um tempo, durante a faculdade também, era a mesma coisa. E na minha adolescência, eu não sabia que isso era ansiedade. Eu era uma pessoa muito preocupada com tudo, sabe? E eu comecei a desenvolver uma ansiedade, foi quando eu conheci o mundo da bebida, o mundo do cigarro, da maconha, e esses eram os meus ansiolíticos. Então, por muito tempo, eu usei remédios, só que são remédios que são comercializados para todo mundo sem receita. E isso que me acalmava. Só que em determinado momento da minha vida, tais eram os tamanhos dos conflitos que eu vivia, que isso começou a se transformar numa depressão, numa crise existencial, que me fez pensar em tirar a vida. E aí, somado a isso, problemas com a minha família, eu já não me sentia bem dentro da minha casa, tinha muitas brigas com os meus pais, estava perdido, não sabia o que queria da minha vida. As coisas na parte profissional não andavam também, porque eu era uma pessoa muito indecisa por causa da ansiedade. Queria ganhar tudo, não sabia perder. Isso é péssimo, porque ainda mais no Brasil, onde você com 17 anos, você tem que a sociedade ensina que você tem que fazer um vestibular para decidir o que vai ser da tua vida. E então eu surtei. Em determinado momento, eu resolvi buscar ajuda. E quando eu comecei a reprocessar os traumas que eu tinha no meu passado, eu comecei a entender
Por que eu tinha dificuldade no relacionamento com os meus pais? E comecei a ressignificar isso. Isso começou a me trazer uma força de autoestima, de autoconfiança. E ao mesmo tempo, durante o processo terapêutico que eu vivi, eu fui convidado a olhar para o meu passado e olhar para o que teve de bom no meu passado. E nessa época eu estava muito afastado da igreja. Muito afastado. E eu tinha tido uma excelente formação moral, doutrinária, educacional, baseada nos princípios da Igreja Católica quando eu era pequeno. E eu fui convidado a olhar para isso e eu comecei a sentir saudades disso. E eu comecei a lembrar, meu Deus, como a minha vida era boa. Eu era coroinha, eu rezava o rosário, eu participava da missa com muita frequência, eu me confessava. E eu larguei tudo isso na minha adolescência. Por que que eu fiz isso? E entendendo todo o meu passado, crescendo em autoconhecimento, entendendo o porquê das minhas escolhas, eu resolvi voltar para a igreja. E aí a coisa ficou perfeita. Porque ao mesmo tempo que eu matei todos os desafetos familiares, eu reprocessei todos os traumas, eu recuperei aquela segurança em mim mesmo, eu voltei os meus olhos para a vida sobrenatural. Eu voltei a rezar o terço todos os dias, depois o rosário, depois me confessar. E eu voltei para dentro da igreja. E foi quando eu até voltei a me aproximar da obra dos Arautos do Evangelho. E eu quero deixar um exemplo aqui para vocês, através da minha vida, que se a minha vida deu jeito e eu consegui me libertar das crises de ansiedade, da depressão, das crises existenciais, através do reprocessamento de traumas e da proximidade com Deus, da fé, você também consegue. Não tenha dúvidas. Porque eu tive um passado muito obscuro, buscando soluções para as minhas preocupações, para os meus medos, numa vida de prazer desenfreado. E cada vez que eu fazia isso, mais eu me afundava. E pode ser que hoje você tenha alguns vícios. Fume para relaxar, beba, use algum tipo de entorpecente, tanto faz. Saiba que isso só vai te complicar cada vez mais. Porque eu desenvolvi uma ansiedade mais complicada que o normal das pessoas quando eu parei de usar essas substâncias. Porque eu ficava extremamente agitado. E aí entrou um ponto interessante, que inclusive será um dos temas dos nossos próximos episódios do podcast: a prática do exercício físico. Hoje em dia, dentro do ambiente dos católicos, eu percebo que isso é muito deixado de lado, desprezado, a saúde física. Mas um corpo saudável é um corpo menos ansioso. Um ser humano que cuida mais da sua saúde física não sofre de ansiedade, ou sofre muito menos do que o geral das pessoas. Então, eu espero que com essa história, talvez você que esteja me ouvindo nunca tenha escutado essa história e nem acredite nela também, porque muitas pessoas falam assim: nossa, mas é sério que você passou por tudo isso? Sim, passei. E você não sabe nem 1% de tudo que eu já vivi, já buscando soluções para minha vida, buscando a verdade fora da igreja. Essa é a verdade, né? Porque a gente entra em cada furada nessa vida. E eu espero que essa história te inspire, que você busque ajuda. Assim como eu consegui, todos os dias eu atendo pessoas nas mentorias, mulheres, homens também, mas as mulheres buscam mais ajuda com facilidade, que também passaram por histórias de vida muito complicadas. Hoje, na nossa live no Instagram, também eu comentei um pouco sobre isso. Por exemplo, eu atendi um caso de duas mulheres, irmãs, que na infância delas, elas dormiam no mesmo quarto que os pais. E todos os dias elas presenciavam o pai chegando bêbado em casa, tentando espancar a mãe, para poder ter uma relação conjugal com a mãe. E elas não podiam nem chorar ali para que o pai não ouvisse elas e visse que elas estavam acordadas assistindo tudo isso. Imagine você conviver isso por anos. Que tipo de confiança que elas iam ter no pai no futuro? E elas eram pessoas com crises de ansiedade e de depressão tremendas por causa desses desafetos familiares. E elas conseguiram dar a volta por cima. As duas. Primeiro uma, que gostou muito da mentoria, viu o resultado em poucas sessões e fez esse convite para outra irmã. E hoje elas estão de bem com o pai e entenderam que tudo aquilo que o pai fez também tinha algum motivo que só cabe a ele, não cabe a nós enquanto filhos julgarmos. Então eu espero que essas histórias inspirem você a buscar ajuda, que você possa ser uma pessoa melhor e supere a sua ansiedade. Histórias
como eu diria, histórias verídicas, histórias de pessoas de verdade, como você, que um dia sofreram e que hoje já não sofrem mais, né? Então, seguindo os passos que a gente falou aqui, né, senhor Guilherme? Não é tipo, a gente não está falando que elas não sofrem mais por uma ou outra razão, nós estamos falando que elas não sofrem mais exatamente pelas razões as quais você ouviu aqui. Agora, para a gente fechar o nosso episódio de hoje, quais são os primeiros passos que uma mulher católica ansiosa pode dar hoje para começar a sentir paz e alívio relacionado à ansiedade? Primeiro, você tem que se inscrever na Semana Católico Sem Crises, um evento que nós vamos fazer, onde a gente vai ajudar você a entender como que a fé pode ser um instrumento fundamental para você se libertar das crises. Você precisa se aprofundar nesse conhecimento. Se você é católico, você tem que entender o papel da fé e mergulhar de cabeça na fé. Se você quiser participar desse evento, ele vai estar na descrição desse vídeo aqui. E você vai cair num link onde você vai deixar os seus dados, você vai cair num grupo exclusivo do WhatsApp para receber o link dos vídeos do evento, das aulas ao vivo. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque é o buscar ajuda. Segundo passo, que está acessível para todos também. O que você pode e deve fazer hoje para começar a se libertar dessas crises de ansiedade, sentir paz e alívio? Aprender a perdoar. O perdão é o que há de mais divino na vida do ser humano. É o que mais nos aproxima de Deus. É o ato de perdoar. Mas perdoar quem, Guilherme? Isso é contigo. Talvez seu pai, talvez sua mãe, talvez seu padrasto, sua madrasta, seus avós que te criaram, não sei. Mas se você hoje sofre com ansiedade, uma coisa eu tenho certeza. Você guarda algum ressentimento, alguma mágoa, alguma culpa, algum sentimento de injustiça, algum sentimento de abandono, onde você se sente desprezado até hoje e você está congelado emocionalmente no teu passado. Então, olhe para essas situações, para os medos e para as tristezas que mais abalaram a tua vida e vá se desprendendo desse sentimento e vá perdoando, sem julgar quem te ofendeu, ficando só com aquilo que foi bom dessa pessoa. Faça isso, eu tenho certeza que hoje mesmo você já vai sentir mais alívio e mais paz. Mais uma dica fenomenal que só depende de você que está ouvindo agora esse podcast. As duas coisas, três coisas, né, senhor Guilherme? Tipo, se inscrever para a Semana Católica Sem Crise, onde você vai entender um pouco mais como acabar com as crises, e também, né, vamos dizer que é quase um hábito, né, perdoar as pessoas. E que ele passa a ser um hábito quando a gente o faz sempre. Né? Aconteceu um caso interessante, esses dias eu fui andar de bicicleta, e num determinado momento eu estava em cima da faixa da autopista. E o guarda passou do meu lado, meio que foi bravo, né? Me deu uma dura por eu estar ali, né? Dizendo que eu não deveria. E eu pedi desculpa, saí da onde eu estava, fui para o lugar onde ele me pediu para estar. E, ao mesmo tempo, algumas pessoas que estavam comigo ficaram irritadas, tal, né? E eu falei, não, era o trabalho dele. Eu estava errado, ele tem o direito de, então, para mim tá tudo bem. E aí um amigo me disse, ele falou, cara, mas para chegar nisso é difícil, hein? Eu falei assim, ué, é Se você prática. acha que é difícil, vai ser difícil sempre. Prática, né? Quanto mais a gente pratica, mais fácil fica. Né? É que o Então, perdão só é possível quando a gente sai do centro. Senão, exato. não. Senão, a gente leva tudo pro lado pessoal, é impossível. Então, eu É, gosto de usar a seguinte análise. Toda vez que alguém te ofende, você tem que pensar assim: olha, eu me conheço. Eu estou concebido no pecado também. Essa pessoa também é. Essa pessoa tem os seus defeitos, eu também tenho. Será que se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu não teria feito pior? Porque nós sabemos das nossas falhas, dos nossos defeitos, do quanto a gente é ruim enquanto ser humano. É uma luta todos os dias contra os nossos vícios, contra tudo que tem dentro de nós que a gente precisa melhorar. Então, quando a gente assume nosso papel e fala assim, poxa, meu Deus, eu sou um
crápula também, às vezes, sem querer. Às vezes eu maltrato as pessoas, eu falo uma coisa de um jeito que não deveria, sabe? Então, se coloca no lugar de menos e paz de alma. Daí é mais fácil liberar esse perdão, sabe? Ficar na indiferença. Ah, tá tudo bem. Eu mereço mesmo, pode me maltratar. Porque a gente merece mesmo. Só isso que faz com que a gente baixe o nosso egoísmo, baixe o nosso orgulho, que a gente não queira ser o centro das atenções. Não, com certeza. E é muito difícil, mas quanto mais você pratica, mais É fácil. hábito, né? É hábito, exatamente. Senhor Guilherme, muito obrigado, né, mais uma vez, por todo esse conhecimento, por todas essas informações, e que a gente possa, né, que Deus nos permita levar cada vez mais longe e para cada vez mais pessoas esse conhecimento, mostrando que, né, além da pessoa procurar uma ajuda profissional, parar com alguns erros que ela comete tentando acabar com essas crises, ela também se aproxime mais de Deus, ela entenda mais a importância de alguns pequenos fatos, né? Atos e fatos que a levarão a ser uma pessoa menos ansiosa. Muito obrigado. Pode se despedir da nossa audiência aí, e a gente espera todo mundo na semana Católico Sem Crise, né? Perfeito. Caríssimos corajosos que nos acompanham, muito obrigado pela atenção. Mais um episódio se encerrando aqui. Que Nossa Senhora lhes abençoe muitíssimo essa semana. Muita confiança, muita paz de alma. E coloquem em prática isso. Perdoem. Divinizem a alma de vocês com esse ato que é o ato mais nobre, mais sublime, que é o ato mais elegante, mais distinto que um ser humano pode proporcionar para o outro, que é perdoar. Então, que Deus abençoe. Contem conosco. Semana que vem temos mais um super episódio. E confiança, muito ânimo perante a luta. A vida não para e a ansiedade não vai te derrubar. Vamos em frente. Salve Maria. Salve Maria. Nos vemos na próxima segunda-feira, 6 horas da manhã, ao vivo aqui no Spotify e também no YouTube, se você preferir nos ver e assistir pela TV. Até mais.